Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou me apresentar. Meu nome é Mariana Remião, sou professora no curso de graduação em Biotecnologia e eu estou aqui a convite da professora Vanessa para ministrar para vocês a aula que tem como título Controle da Expressão Gênica. Bom, esse assunto é um assunto bastante importante e é um assunto levemente extenso, tá? Eu digo isso porque se vocês forem olhar nas bibliografias recomendadas, vocês vão ver capítulos que são dedicados, um capítulo exclusivamente para procariotos e outro exclusivamente para eucariotos, tá? Então eu tentei trazer aqui na aula um resumo de tudo que é falado, tá? Mas só para lembrar para vocês que ainda existe muito mais a ser comentado sobre o tema, tá bem? Bom, vamos iniciar. Então eu inicio perguntando para vocês, como que uma única célula, aquela célula lá na embriologia, pode dar origem a diferentes tipos celulares, tá? Então aquele zigoto que foi fertilizado, ele acaba gerando células muito diferentes no organismo, né? Então a gente tem um exemplo aqui de um neurônio que tem uma morfologia, uma funcionalidade muito diferente, por exemplo, de uma célula hepática, tá? Que eu trouxe aqui comparando. Então, como que isso acontece? E aí, a pergunta dos pesquisadores no início, quando começaram então a investigar sobre isso, provavelmente era: será que alguns genes são perdidos durante a diferenciação? Será que o material genômico da célula hepática é diferente do material genômico do neurônio, do mesmo indivíduo? Ou será que todos os genes permanecem nas células, só que eles apenas não estão sendo expressos naquele tipo celular específico? Então, quando essas perguntas surgiram, né, provavelmente hoje a gente tem diversas técnicas de sequenciamento de DNA e tudo mais para a gente conseguir responder essas perguntas. Mas no início, quando essas perguntas surgiram, né, na ciência, não se tinham muitos métodos para conseguir confirmar se isso acontecia, tá? Então, vou trazer para vocês alguns experimentos que foram feitos para tentar responder essas questões. O primeiro que eu trago aqui foi feito em uma rã, tá? Para confirmar em animais se era verdade, qual dessas hipóteses era verdade. Então a gente tem aqui o exemplo de um experimento no qual células cutâneas de uma rã adulta, tá? Só para confirmar que está diferenciado mesmo. Então as células cutâneas já são células diferenciadas. Elas foram cultivadas em uma placa de cultura in vitro, tá? E enquanto isso, um óvulo não fertilizado teve, que na verdade é um ócito, teve o seu material genético inviabilizado através de raio UV, tá? Então aqui o núcleo destruído por luz UV, ou seja, o material genético daquele ócito estava inviabilizado. Posteriormente, então, eles pegaram o núcleo dessas células cutâneas que já estavam sendo cultivadas in vitro e transferiram para dentro desse ócito, tá? Então, esse ócito ele é ativado e então ele passa a se dividir e se transformar em um embrião. Posteriormente, o embrião acabou gerando um indivíduo normal, tá? Um indivíduo com todos os seus tecidos, comprovando então que os genes estavam ali. As células cutâneas, elas não perderam as proteínas, os genes que codificam para proteínas de outros tecidos. Eles somente estavam impedidos de serem expressos, tá? Para confirmar isso em células vegetais, então foi feito praticamente o mesmo experimento, tá? Só que nesse caso aqui com uma célula vegetal, aonde se fez um corte de uma cenoura, se cultivou in vitro para que se desenvolvesse um calo, tá? Essas células então foram separadas, isoladas e passaram a se dividir até gerar um embrião jovem de planta que posteriormente então deu origem a uma cenoura novamente, tá? Então a gente tem aqui, na verdade, essa técnica essas duas técnicas são as técnicas de clonagem, né? Mas que foram utilizadas então para confirmar que os genes continuam nas células já diferenciadas. Provavelmente o que está acontecendo é que não estão sendo expressos alguns genes que são específicos de outros tipos celulares.
tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês que o que muda entre células distintas ou entre condições fisiológicas distintas, porque o ambiente também vai ter um papel nesse controle da expressão gênica. O que muda entre células distintas são os genes que são expressos, ou seja, o conjunto de proteínas que cada célula produz, ok? Então, aqui para reforçar o que a gente já falou, eu tenho um outro exemplo para vocês aqui de provavelmente um macerado, tá, de células de cérebro humano e esse outro aqui de fígado humano, mostrando para vocês então uma técnica de eletroforese 2D de proteínas, tá? No qual a gente vai separar as proteínas devido ao seu peso molecular e devido ao seu ponto isoelétrico, tá? Ai, meu Deus! Então, só para vocês entenderam, né? Aqui no XXX. Então, aqui para vocês verem, as duas proteínas, os dois macerados foram então submetidos a essa técnica de eletroforese e a gente consegue ver que existem proteínas que diferem muito entre esses dois macerados, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver uma aqui. Cadê meu mouse? Então, por exemplo, a gente tem aqui um conjunto de proteínas que aparece nesse local aqui do cérebro humano, que não aparece aqui no fígado, então provavelmente essas proteínas são expressas apenas em cérebro. Já a gente vê aqui um outro conjunto de proteínas, uma proteína, que parece que é expressa tanto em fígado humano quanto em cérebro humano. Então essas proteínas aqui, essa proteína é expressa nos dois tipos celulares, tá? E assim vai, a gente vai conseguindo ver padrões diferentes de expressão, tá? Se a gente quiser descobrir qual é essa proteína, daí a gente precisa remover ela daqui e fazer outras técnicas de purificação para identificar qual é a proteína, tá? Mas aqui é só para a gente ter uma ideia do quão diferente pode ser essa expressão, tá? Então aqui eu trouxe no quadradinho diferentes tipos celulares sintetizam diferentes conjuntos de RNAs e de proteínas e sinais externos, como eu já comentei, também podem induzir uma célula a alterar a expressão de seus genes, tá? Então, aquela formulinha que a gente aprende no ensino médio, que o genótipo mais ambiente é que vão resultar, então, no fenótipo daquele organismo, tá? Lembrando isso para vocês, muito importante. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês, então, é sobre expressão gênica. Eu sei que vocês já viram sobre isso em outras aulas, mas só para lembrar para vocês, tá? Que a expressão do gene inclui a transcrição de um gene para um RNA mensageiro e, posteriormente, o RNA mensageiro vai ser traduzido para uma cadeia polipeptídica, tá? E quando a gente fala de controle dessa expressão gênica, ela pode acontecer em diversos momentos, tá? Então, inclui mecanismos que regulam o processo da transcrição do DNA para sintetizar o RNA e da tradução para gerar proteínas. Então, são diversos os pontos de controle da expressão gênica, tá? Do momento em que o DNA acaba sendo transcrito até o mRNA, é um momento de controle. Depois, esse mRNA, até ele ser traduzido, é um ponto de controle. E até mesmo depois que a proteína já foi produzida, ela pode ser inativada, tá? Então, a quantidade de proteína não reflete obrigatoriamente o que foi inicialmente transcrito, aliás, tá? Então, pode acontecer de a gente analisar, por exemplo, em algum experimento, expressão gênica, e aí a gente vai lá e analisa RNA mensageiro. Não necessariamente aquele RNA mensageiro vai, de fato, chegar a se transformar em proteína, a ser traduzido, tá? Então, não necessariamente isso pode acontecer. Existem outros momentos de controle de transcrição que podem acabar inviabilizando aquele RNA mensageiro, tá? Então, é importante de se ter isso em mente.
Outros conceitos importantes de serem mencionados sobre esse assunto é, por exemplo, os conceitos de genes constitutivos e genes induzíveis, tá? Então, existem genes que estão constantemente sendo expressos e, além disso, eles são expressos em todos os tipos celulares, tá? Então, são os genes constitutivos. E também existem aqueles genes que são induzíveis, ou seja, os genes que a expressão varia de acordo com as condições da célula e também que variam dependendo do tipo celular, tá? Então, a gente tem como constitutivos aqueles, por exemplo, de estrutura da célula, tá? Então, por exemplo, estou dando exemplo de estrutura, tá? Mas em relação aos genes induzíveis, aqueles que são específicos de serem expressos naquele momento ou naquele tipo celular, tá? Outro conceito importante que vocês vão encontrar em diversos artigos que fazem análise de biologia molecular é a ativação e a repressão da expressão gênica, tá? Que eu trouxe até em inglês, porque é muito frequente a gente encontrar em inglês upregulation e downregulation, tá? Quando a gente vê a ativação da expressão gênica, a gente está querendo mencionar um aumento dessa expressão desse gene, e com isso a gente vai ter mais cópias de RNA mensageiro, e a gente espera, a gente acredita, que vai ter mais proteína produzida ao final, tá? Quando a gente fala de repressão, a gente vai estar falando em relação à diminuição da expressão daquele gene, e com isso a gente vai ter menos cópias de RNA mensageiro e também menos proteína traduzida ao final, ok? Bom, e por que é necessário regular a expressão gênica? Por que não estão todas as proteínas sendo expressas sempre? Bom, vamos ver então qual que seria o custo em termos de energia e recursos para a gente produzir uma proteína, tá? Então, supondo uma proteína de tamanho médio de 300 aminoácidos, olha quanto que vai precisar de ATP, de moléculas de ATP, em torno de 1.350. Em torno de 1.650 átomos de carbono e em torno de 540 átomos de nitrogênio, tá? Então, é um gasto energético muito alto para a gente produzir, por exemplo, uma proteína que não vai estar sendo utilizada naquele momento. Tendo como exemplo aqui a Escherichia coli, a Escherichia coli ela vai ter cerca de 4.000 genes que vão codificar para aproximadamente 2.000 proteínas, tá? Então, é um número bastante alto para ficar produzindo sem necessidade. Por isso, imaginem o custo se todas as proteínas fossem produzidas ao mesmo tempo. Então, é por isso que é necessário esse controle da expressão gênica para que apenas as proteínas que são necessárias naquele momento estarem sendo expressas. Bom, então agora vamos começar falando especificamente da expressão gênica de procariotos, ok? Bom, então vou começar o primeiro exemplo para vocês, tá? De controle transcricional, no qual eu vou trazer esse exemplo aqui da cascata de fatores sigma, tá? Então, a RNA polimerase de procariotos, tá? Diferente de eucariotos, que tem diversos tipos, aqui a RNA polimerase de procariotos, ela vai acabar tendo duas nomenclaturas, que a gente vai chamar de apoenzima e de holoenzima. A apoenzima, ela não está associada ao fator sigma, e a holoenzima está associada ao fator sigma, tá? Então, essa é a única diferença entre essas duas. Esse fator sigma, que está aqui representado em verde, ele é bastante importante para fazer o reconhecimento da RNA polimerase, o reconhecimento do promotor do gene, tá? Então, esse fator sigma, existem diversos tipos de fatores sigma, os quais eles são específicos para cada promotor, tá? Então, eles que vão promover o reconhecimento da RNA polimerase. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo de uma cascata de fatores sigma, que é de um bacteriófago, que é o bacteriófago SPO1, tá? Então, esse bacteriófago é um bacteriófago que infecta Bacillus subtilis. O que acontece? Quando ele infecta a célula,
ele vai, então, utilizar de um fator sigma e da maquinaria de transcrição da própria bactéria para fazer a expressão dos seus genes de expressão imediata, tá? Então, aqui representados. Então, o fator sigma que ele vai utilizar é esse fator sigma A, que já está presente em Bacillus subtilis, tá? Já está presente ali no citosol. Então, esse fator sigma vai se associar à RNA polimerase e vai ter afinidade pelos genes de expressão imediata. Os genes de expressão imediata são transcritos e dentre os diversos genes que são expressos aqui, a gente tem o gene 28, que vai transcrever para posteriormente ser traduzido para um outro fator sigma. Esse fator sigma do GP28, que está aqui nessa segunda representação, tá? O fator sigma GP28, ele é importante para fazer a expressão dos genes de expressão intermediária. Então, vão ser transcritos diversos outros genes, e dentre esses outros genes são transcritos os genes 33 e 34, que vão ser importantes para fazer a expressão dos genes de expressão tardia, tá? Que está aqui na próximo slide. Então, os genes 33 e 34 vão traduzir para a proteína fator sigma GP33 e fator sigma GP34, que se associam e vão compor a holoenzima, que vai ao final fazer a transcrição dos genes de expressão tardia, tá? Então, esse é um mecanismo desse bacteriófago que vai, então, utilizar dessa maquinaria de cascata, que aí por isso é cascata, porque faz uma expressão regulada temporalmente, cascata de fatores sigma, beleza? Então, essa é uma forma de controle de expressão. Somente depois que os genes de expressão inicial forem transcritos, é que podem ser transcritos o intermediário, e só depois que os intermediários forem transcritos é que podem ser transcritos o de expressão tardia, tá? Ainda, um outro tipo de controle de transcrição que ocorre em procariotos é aquele que pode ser controlado por ativadores ou repressores, os quais chamamos de controle positivo, o que funciona na presença de um ativador, e controle negativo, o que funciona na presença de um repressor. Ambos os controles ainda podem ser subdivididos, como a gente pode ver aqui nessa figura. Essa subdivisão vai se dar pela presença de um sinal, ou seja, de uma molécula sinalizadora que vai desencadear a indução ou a repressão da transcrição. Começando então por esse exemplo aqui do controle positivo, aonde a gente vai ter uma proteína que a gente vai chamar de ativadora, tá? Então, o ativador, que aqui está representado em verde, tá? Em todas essas figuras aqui representadas em verde, quando ele estiver ligado no promotor, ele vai facilitar a transcrição, tá? Então, a gente tem nesse caso aqui, primeiro, de indução, tá? No caso de indução, a gente vai ter a presença de um indutor, tá? Que seria uma molécula qualquer. Então, na presença do indutor, o indutor faz com que o ativador se ligue ao promotor. Quando acontece essa ligação aqui, a transcrição é facilitada. Então, por isso, na presença do indutor, há transcrição, tá? No caso de repressão, a gente vai ter uma molécula que é uma molécula correpressora, ou seja, quando ela se liga no ativador, ela faz com que o ativador se desligue do promotor, tá?
Então, o que acontece é que na ausência do correpressor é que há transcrição, tá? Então, quando o correpressor não está aqui, é que o ativador está ligado. E o ativador é ativador, né? O ativador ligado ao promotor facilita com que aconteça a transcrição. Então, aqui a gente tem a representação da RNA polimerase nessa cor aqui meio bege, tá? Isso aqui é a RNA polimerase fazendo a transcrição e ao final a gente tem o RNA mensageiro, tá? Esse é o controle positivo, no qual a gente tem a ação de um ativador. No controle negativo, tem um sol aqui. No controle negativo, a gente tem a atuação de um repressor, tá? Então, a gente tem os dois casos também, de indução ou repressão. Aqui, no caso da indução, na presença do indutor, há transcrição. Por quê? Porque o repressor, ele fica aqui no promotor e ele impede que aconteça a transcrição do RNA mensageiro. Então, quando existe a presença do indutor, o indutor faz com que o repressor saia daquele local, tá? Então, ele vai para o citosol e não faz a sua atuação junto ao promotor do gene. Já no caso de repressão, na ausência do correpressor, é que existe transcrição. Por quê? Porque o correpressor, quando ele está ligado ao repressor, ele faz com que o repressor atue de forma mais eficiente. Então, quando o correpressor está ligado ao repressor, é aí que ele funciona, tá? Então, o correpressor faz com que o repressor fique mais ligado a essa região que impede com que a RNA polimerase faça a transcrição, certo? Bom, então compreendido isso, fica mais fácil de entender essa outra forma de controle que a gente tem, que é a organização em operons, tá? Então, os operons, eles são unidades de expressão gênica que incluem tanto os genes estruturais quanto os genes reguladores, que são funcionalmente relacionados, tá? Então, são genes que têm uma relação funcional. Todos esses genes, eles vão possuir um único promotor, tá? E esse promotor, ele vai ter uma região chamada região operadora, ou operador, que vai ser um sítio de regulação para que aconteça ou não a transcrição desse conjunto de genes, tá? Então, aqui a gente tem esse exemplo de um operon específico que a gente vai ver em seguida, tá? Então, sistema operon, unidade básica de transcrição, mecanismo geral simples para coordenar a regulação de genes interrelacionados. Então, é importante de eu dizer aqui para vocês que cada região codificadora aqui, que vai codificar para um gene específico, que vai acabar gerando uma proteína específica, tá? Ele vai receber o nome de cistron, tá? Então, cada cistron vai ser traduzido de forma independente, possuindo seus próprios códons de iniciação, de terminação, o seu sítio de ligação ao ribossomo, tá? Independente um do outro. E o RNA mensageiro prévio, que vai ser transcrito, é um mRNA único, tá? Que é chamado de mRNA policistrônico, ok? Bom, então eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de um operon, tá? Que é o operon do triptofano, que eu acho que é um dos mais simples de compreender, tá? Que é um operon, então, que tem regulação negativa com repressão, tá? O que acontece? O operon do triptofano, ele vai codificar para 5 enzimas que são essenciais para a biossíntese desse aminoácido, tá? Ou seja, se existe triptofano no meio em que a bactéria está, não existe necessidade de produção desse aminoácido, ok? Então, por isso que ele vai funcionar com regulação negativa por repressão. Agora eu vou explicar para vocês, vai ficar mais fácil de entender. Bom, então a gente tem aqui, primeiro, para mostrar para vocês a estrutura do operon, tá? Primeiro, fora do operon, a gente tem esse gene aqui, que vai codificar para o repressor do operon, tá? Então, provavelmente, esse gene aqui tá
sempre sendo expresso, sempre sendo traduzido. Esse repressor ele deve ficar ali no citosol esperando o momento de encontrar o seu correpressor. Bom, no momento que ele encontra o seu correpressor, que é o triptofano, aí sim que ele vai ter afinidade pela região operadora desse operon, tá? Então, a gente tem aqui o promotor, a região operadora, e aqui a gente tem todos os genes que são codificados para a biossíntese do triptofano, tá? Então, como eu falei para vocês, ela acontece por controle negativo por repressão, aonde no momento em que o repressor encontra o seu correpressor, que é o triptofano, ele vai ter afinidade pela região operadora, impedindo com que aconteça essa transcrição. Por quê? Porque tem triptofano no meio. Então, se tem triptofano no meio, o próprio triptofano já vai regular ali e dizer: pessoal, não precisa produzir triptofano, já tô aqui, tá? Beleza. Então, aqui só para reforçar para vocês, tá? Que quando o repressor está inativo, ou seja, não temos a presença de triptofano no meio, o triptofano não está aqui ligado, a RNA polimerase, então, vai estar livre para transcrever aquelas proteínas e, com isso, fazer a biossíntese do triptofano. Triptofano baixo. Quando a quantidade de triptofano no meio é alta, a própria molécula vai vir aqui, vai se ligar ao repressor, e o repressor vai impedir com que a RNA polimerase acesse aquela região e faça a transcrição, tá? Então, nesse caso, a gente tem um operon desligado e não temos a transcrição das enzimas, beleza? No entanto, existe um outro tipo de controle, um nível adicional de controle da expressão triptofano, tá? Que é importante, existe nesse operon, e então eu preciso mencionar aqui para vocês, tá? Que não ocorre por repressores ou por ativadores, tá? É uma regulação que acontece por atenuação. Em vez de bloquear a iniciação da transcrição, a transcrição acontece, tá? Ela se iniciou, a RNA polimerase começou a transcrever aquela região. O que acontece é que se busca impedir que essa transcrição termine, tá? Por quê? Porque entre a região do promotor, do operador e os genes em si que vão fazer a biossíntese do triptofano, existe uma região aqui que a gente vai chamar de sítio de atenuação, tá? Aonde ela tem uma característica específica com essas regiões aqui que a gente numera entre 1, 2, 3 e 4, tá? Uma característica importante de dizer para vocês é que essas regiões elas são complementares entre elas, tá? Então elas são possíveis de se ligarem e formarem grampos, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais fácil de entender. Bom, então o que acontece? Quando a gente tem níveis baixos de triptofano, o ribossomo vai começar a transcrever ali, a região promotor, operador, vai começar a transcrever. E conforme ele vai transcrevendo essa região, esse sítio de atenuação específico, como a gente tem níveis baixos de triptofano, existe um local aqui, especificamente ao final daquela região 1 do sítio de atenuação, que vai exigir que sejam inseridos 2 triptofanos, tá? Então, são códons que exigem que o ribossomo acople ali naquele peptídeo 2 triptofanos. Como os níveis de triptofano estão baixos, o ribossomo ele vai fazer essa inserção de forma mais lenta. Por quê? Porque ele vai ter que esperar encontrar o triptofano que está baixo ali. Quando ele faz essa pausa até encontrar o triptofano,
é gerado um grampo entre as regiões 2 e 3, porque como eu falei para vocês, essas regiões elas são complementares, então se ligam esses nucleotídeos que estão compostos nessas regiões, tá? Então eles vão se ligar e vão formar esse grampo, que a gente vai chamar de antiterminador. Esse grampo indica para a RNA polimerase, que está aqui em cinza e eu estou marcando em verde, ele indica para a RNA polimerase que ela deve continuar essa transcrição. Por quê? Porque os níveis de triptofano estão baixos. O ribossomo teve que dar uma pausa para encontrar o triptofano no meio, tá? Beleza. Já quando os níveis de triptofano estão altos, o ribossomo ele consegue rapidamente encontrar triptofano, tá? Então, aconteceu algum problema ali que indicou que era para começar, para a RNA polimerase começar a transcrever, tá? Que pode acontecer. Então, ela não entendeu que os níveis de triptofano estavam altos, ela achou que estavam baixos, então ela começou a transcrever lá no promotor, não teve uma regulação assim muito fina. Mas tudo bem, chegou aqui no sítio de atenuação, ela começou a transcrever, o ribossomo passou a fazer a tradução dessa proteína e como ele não parou aqui na região, ao final da região 1, quando exigia que quando aqueles códons exigiam que trouxessem os triptofanos, o ribossomo seguiu. Então o que aconteceu foi que ele terminou de transcrever todo esse RNA mensageiro, de traduzir todo esse RNA mensageiro, desculpe. E feita essa tradução rápida, acabou gerando 2 hairpins, 2 grampos, e não somente um. E antes, o grampo que foi formado foi entre as regiões 2 e 3. Agora, foi entre a região 1 e 2 e entre a região 3 e 4. Esse grampo da região 3 e 4 indica que é necessário terminar a transcrição. Então, a RNA polimerase, ao perceber esse grampo, ela se destaca, se desvincula daquele daquele material genético, tá? Da bactéria e para de produzir RNA mensageiro. Então, ela não chega a transcrever para esse primeiro gene aqui, TRPE, que vai fazer a síntese do triptofano. Ok? Então tá. Bom, então voltando aos operons, tá? É que aquele operon triptofano tem aquela singularidade ali que eu precisei comentar para vocês. Bom, então voltando aos operons. Agora a gente vai falar do operon da lactose, tá? O operon da lactose, ele é diferente do triptofano, ele não vai sintetizar a lactose. Ele vai codificar para proteínas que são necessárias para o transporte e para também metabolização da lactose dentro da célula, tá? Que são esses genes aqui da beta-galactosidase, da permease e da transacetilase, beleza? Então, da mesma forma, tem uma região que vai codificar para o repressor, promotor, operador e os genes específicos, tá? Que são todos relacionados para uma mesma função. O operon da lactose, ele vai atuar de 2 formas, tá? A gente tem 2 tipos de controle. Um controle negativo, que vai funcionar por indução da lactose, tá? A lactose vai ser o indutor. E outro controle positivo, que a gente vai ter o indutor, que vai ser o complexo CAP-CAMP, CAP-AMP cíclico, tá? Que agora eu vou mostrar para vocês. Bom, então o que significa esse CAP, tá? Então, CAP é uma proteína ativadora de catabólito. É uma proteína que vai ativar genes que vão permitir, e aqui falando especificamente da Escherichia coli, então vai permitir que a Escherichia coli utilize fontes alternativas de carbono quando a glicose está ausente, tá? Então, a Escherichia coli vai sempre utilizar glicose, somente vai utilizar outras fontes de carbono numa necessidade, tá? Quando a glicose está ausente. Quando a glicose está ausente, devido à via glicolítica, a gente vai ter um aumento de AMP cíclico, ok?
Esse AMP cíclico, ele vai ser responsável por ativar essa proteína CAP, que aqui está representada em amarelo, tá? Então, essa proteína CAP, ela acaba sendo ativada por AMP cíclico. O AMP cíclico, então, mostra para ela, ó, tá baixa a glicose. Com isso, então, quando essa proteína CAP está ligada a AMP cíclico, ela está ativada e por isso ela vai se ligar a promotores de genes que vão então codificar para proteínas que vão fazer o metabolismo de outras fontes de carbono que não a glicose, ok? Então, aqui só para demonstrar para vocês, tá? O que já foi falado, só para reforçar, o controle positivo do operon LAC com indução é que no momento que se tem glicose baixa, o ATP acabou virando AMP cíclico e esse AMP cíclico ativa a CAP e a CAP vai então se ligar à região promotora daquele operon, aqui falando da lactose, que vai ativar a RNA polimerase a traduzir, transcrever e posteriormente então serem traduzidos os mRNAs para as enzimas que vão fazer o metabolismo da lactose, tá? Então, esse é o controle positivo. No entanto, eu deixo uma pergunta aqui, ó. De que adiantaria a CAP induzir a expressão do operon LAC se a lactose estivesse ausente, tá? Porque ela sabe que a glicose está ausente, mas ela não sabe se a lactose está presente. Pode ser que precise utilizar a lactose, pode ser que precise utilizar outra fonte de carbono, tá? Então, por isso que existe esse outro método de controle, que é o controle negativo do operon LAC, tá? Que vai acontecer pela presença ou pela ausência da lactose. Então, quando a proteína CAP está ativa, ela já está avisando ali, estamos precisando de uma fonte alternativa de carbono. Se não tem lactose no meio, o repressor ele vai impedir a transcrição das proteínas de metabolismo da lactose, tá? Então, o repressor vai estar aqui ligado. Mesmo que a CAP esteja ligada aqui, o repressor está impedindo, não tem lactose, não adianta, não vai ser essa fonte de carbono. Já se a lactose está disponível, o que ela vai fazer é se ligar ao repressor e vai tornar ele inativo. Então, ela retira ele do caminho aqui da RNA polimerase, que ela estava aqui, tá? Então, ela sai daqui. E a RNA polimerase está livre para fazer, então, a sua transcrição. E aqui a gente tem o CAP ajudando ela a fazer essa transcrição, ok? Então, essa regulação vai permitir com que o operon LAC só seja expresso quando duas condições são encontradas, que são glicose baixa e lactose alta, tá? É assim que esse operon é ativo. Só para lembrar aqui para vocês, para a gente fazer um resumo de tudo isso, tá? Para ficar bem fixado. Bom, então a CAP, ela está desativada, nesse caso 1, porque o AMP cíclico está baixo, tá? Então, o AMP cíclico está baixo porque a glicose está alta. Então, a CAP está desativada. Já a lactose também acabou retirando o repressor daqui. E, com isso, a gente não tem repressor, não tem AMP cíclico, não tem CAP, não tem nada. E esse operon está desligado. Aí vocês vão me dizer assim, ah, mas não tem repressor. Então, a RNA polimerase, se ela chegar ali, ela não vai ser impedida de transcrever. E aí eu digo para vocês, sim, vocês têm razão. Porque esse operon não quer dizer assim que não vai ter zero expressão. Pode estar acontecendo uma expressão baixa, tá? Só não vai estar sendo ajudada pelo CAP, tá? Então é uma expressão muito insignificante, porque o promotor sozinho ele não vai ter muita força nesse caso, tá? Então é importante da CAP estar ali ajudando ele indicando que ele deve fazer a transcrição, tá? Mas não tem repressor aqui, tá? Então não tá impedido. Já quando a gente tem alta glicose faz com que o AMP cíclico esteja baixo, então com isso CAP não é ativada.
mas a gente tem baixa lactose, aí aqui sim, o operon está super desligado, porque aí nesse caso a lactose não está impedindo que o repressor se ligue, tá? E aí a gente tem o repressor ligado aqui. Quando a gente tem baixa glicose, e aí com isso a gente tem o AMP cíclico alto e a CAP está ativada, mas a gente tem baixa lactose também, o repressor acaba impedindo a transcrição e o operon segue desligado, porque ele diz aqui, tá, CAP, eu sei que tu quer uma outra fonte de carbono, só que não adianta porque não tem lactose. Então não consegue fazer aqui a transcrição, tá? E o operon segue desligado. A única forma do operon estar ligado é quando a gente tem baixa glicose, com isso é AMP cíclico alto, CAP ativa, e alta lactose, porque a lactose retira o repressor da frente da RNA polimerase e a RNA polimerase consegue finalmente transcrever, tá? Então é isso. E aqui a gente tem um outro exemplo de operon, que é o operon da arabinose, tá? Então a arabinose também é outra fonte de carbono que a bactéria pode utilizar, tá? E esse operon, ele consiste de um gene regulador também. E aqui nesse caso ele vai ter sítios de controle, que vocês vão ver em seguida quais são, qual a importância deles. E a gente tem aqui os genes estruturais, que são os genes BAD, sei lá, tá? A gente chama de operon BAD, que são os genes estruturais que vão então codificar para o metabolismo da arabinose, tá? Que são esses aqui específicos. Então, como é que acontece esse controle? Então, esse controle ele também tem a ação da CAP. Eu falei para vocês que a CAP ela atuava na transcrição de enzimas que vão utilizar fontes alternativas de carbono na ausência da glicose, né? Então, uma delas é a arabinose. Pode ser a lactose, que a gente viu no exemplo anterior, mas pode ser também a arabinose. Então, a CAP, ela vai atuar aqui, tá? Além da CAP, a gente vai ter essa região reguladora aqui, que vai codificar para uma proteína que a gente vai chamar de proteína C, tá? Ou ARA-C. A gente pode chamar, beleza? Então, na presença da arabinose, a proteína ARA-C, proteína C, ela vai combinar da arabinose, que está aqui representada em azul, ela vai se ligar nesse sítio aqui, nessa região I, que é uma das regiões reguladoras que eu mostrei para vocês do operon da arabinose, né? Então, ela se liga aqui. A proteína CAP, que já foi ativada pelo AMP cíclico, ela vai se ligar a um sítio adjacente da região ARA-I, tá? A gente ARA só por causa da arabinose. Então, ela vai se ligar aqui e vai, com isso, facilitar e recrutar a RNA polimerase para que ela transcreva, então, para esses genes importantes no metabolismo da arabinose, tá? Então, faz sentido aqui, né? Se a arabinose está presente, significa tem arabinose, pode transcrever para os genes que vão metabolizar a arabinose, ok? Que são os genes BAD. Já na ausência da arabinose, essa proteína C, ARA-C, ela não vai estar combinada com a arabinose. Por quê? Porque não tem arabinose. Então, o que ela vai fazer é se ligar nesse formato aqui, numa configuração que vai dificultar o acesso da RNA polimerase para a fita, que vai ligar a região I com a região O, ARA-I com ARA-O. E aí, com isso, a RNA polimerase ela vai ter dificuldade de transcrever para esses genes que metabolizam arabinose. Por quê? Porque não tem necessidade, não tem arabinose. Se tivesse arabinose, ela tinha se ligado aqui na proteína C, tá? Então, esse é o operon da arabinose. Bom, além desses mecanismos de controle transcricional que eu falei para vocês, tá? Que é no momento da transcrição, a gente tem os mecanismos de controle pós-transcricional, tá? Que vão atuar de formas
de duas formas, tá? Onde a gente pode ter proteínas que vão regular regular o acesso do ribossomo ao RNA mensageiro, ou RNAs que também podem fazer esse tipo de regulação, tá? Do acesso do ribossomo ao RNA mensageiro para fazer a tradução, tá? Então, isso a gente chama de controle pós-transcricional. Aconteceu a transcrição, aconteceu. Tem como a gente impedir que a proteína seja formada a partir daqui? Sim. Então, a gente tem um exemplo aqui de proteínas atuando como moléculas reguladoras. Ou seja, existem proteínas que elas vão ter afinidade ao mRNA e vão impedir que esse mRNA seja traduzido, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui do controle da tradução de proteínas ribossômicas que estão organizadas em operons, tá? Em operons por quê? Porque elas vão ter uma região promotora única, tá? Que vai ser igual para todas e que vão traduzir para proteínas específicas ribossomais, tá? São os cistrons aqui. Bom, o que acontece? Quando existe uma produção em excesso dessas proteínas, a gente sabe que a proteína L4 ela vai ter a capacidade de se ligar aqui próxima, um pouquinho anterior ao primeiro gene, que é esse gene RPSJ, e com isso ela vai impedir que essa região seja traduzida, tá? Então, aqui especificamente. E essa é uma forma de, então, fazer o controle pós-transcricional dessas proteínas, tá? Da tradução dessas proteínas. Outro exemplo que a gente tem são os riboswitches, tá? Que são chamados aqui no português como ribocomutadores. Então, esses riboswitches foram descritos no ano de 2002, tá? Então, eles consistem então, em domínios que são encontrados em regiões não codificadoras de proteínas de vários RNAs mensageiros, e eles vão controlar a expressão gênica de diversos genes através de mudanças estruturais do RNA mensageiro, provocado através da ligação desse RNA mensageiro com um metabólito, tá? Ou seja, uma molécula específica. Então, acabam formando uma estrutura secundária de mRNA, tá? Então, formam grampos, como se fossem, tá? E quando a gente tem, então, a ligação de grampos com moléculas específicas, a gente vai chamar de aptâmeros, tá? Então, aptâmeros são oligonucleotídeos ou também podem ser peptídeos, mas nesse caso aqui a gente vai estar falando de oligonucleotídeos, que se ligam a moléculas-alvo específicas, tá? Isso são aptâmeros. Bom, o que acontece? Então, o RNA mensageiro que ele vai conter esse riboswitch, tá? Então, a região ali 5' vai acabar formando essa conformação aqui na presença de uma molécula, ela vai conseguir regular a sua própria atividade, tá? Na presença ou não dessa molécula. Beleza? Então, ela não precisa de uma proteína, um repressor, tudo mais. Ela mesma vai conseguir fazer essa regulação. Essa regulação ela vai ser feita através do término da transcrição, através de grampos de terminação, ou regulando o início da tradução, porque ela vai conseguir controlar a acessibilidade do ribossomo ao sítio de ligação de ribossomo, tá? Agora eu vou ver o exemplo para ficar um pouquinho mais fácil. Então, nesse exemplo aqui, quando a gente mostra os aptâmeros regulando a transcrição, a gente tem esse primeiro exemplo aqui, ó, aonde a gente não tem a molécula efetora específica, tá? Que aqui está representada em azul. Então, nesse primeiro caso, quando a molécula não está presente, é formado um grampo nesse mRNA que vai ser um grampo antiterminador. E com isso a transcrição segue. Já na presença dessa molécula, ela vai promover com que essa região aqui se ligue, tá? Que é complementar. Esses nucleotídeos aqui são complementares. E então, ela vai deixar aquela região que tinha formado o antiterminador
vai deixar inviabilizada de se ligar e formar o antiterminador, e com isso forma-se a região terminadora. Formando a região terminadora, a gente não tem transcrição, tá? Então, essas são as formas. Já na regulação da tradução, que a gente vai ter o seguinte: a gente tem a região, o sítio de ligação do ribossomo, aqui livre para que o ribossomo encontre essa região, tá? Então, com isso a gente tem tradução. Na presença do ligante, o ligante promove com que essa região se junte a um outro local aqui que seja complementar aos seus nucleotídeos, inviabilizando, não deixando disponível esse sítio para que o ribossomo se ligue. Sem a ligação do ribossomo a esse sítio, a gente não tem tradução, tá? Então, esse mRNA não vai conseguir dar acesso ao ribossomo para que faça a tradução, tá? Então, é assim que funcionam os ribozoides. Outra forma de regulação é em relação aos pequenos RNAs, tá? Que são chamados de small RNAs, por isso que eu coloquei aqui entre parênteses esse sRNAs, que vocês podem encontrar nos trabalhos científicos escritos assim, tá? Então, os small RNAs, misturei inglês e português. Os pequenos RNAs, eles atuam tanto ativando quanto desativando a tradução, tá? Então, eles podem atuar ao se ligarem nas regiões codificadoras, tá? Então, aqui a gente tem o small RNA, então, o que seria? Uma região bem pequena de RNA que é complementar ao mRNA que ele regula, tá? Então, quando ele se liga, ele é complementar aqui à região codificadora desse mRNA, ele vai acabar recrutando uma maquinaria para que degrade esse mRNA, tá? Vai identificar ali que existe uma ligação RNA-RNA, que não vale. E quando ele se liga, por exemplo, na região de ligação ribossômica, do sítio de ligação do ribossomo, ele vai impedir com que o ribossomo acesse aquela região. Então, a tradução é bloqueada. Já uma forma dele ativar a tradução é quando ele se liga a uma região, por exemplo, um ribozoites, que está impedindo com que a região, o sítio de ligação do ribossomo seja acessado. Então, ele faz uma dupla fita aqui e impede que aconteça a ligação com o sítio de ligação do ribossomo, tá? E aí, por isso, ele vai ajudar na tradução, tá? Então, os RNAs, pequenos RNAs, eles têm várias funções. Outra forma de regulação que a gente tem em procariotos é em relação ao RNA CRISPR, tá? O que é CRISPR? Repetições palindrômicas curtas, interespaçadas, regularmente organizadas em cluster. Agora vai ficar mais fácil de entender. Então, é uma região que é chamada de região CRISPR, que fica no genoma daquela bactéria, tá? A gente vai ter um processamento por RNAs CRISPR, que vão ser regulados pelas proteínas Cas, que são proteínas acessórias a esse sistema, que vão parear com os alvos para que faça uma degradação de RNA de material genômico, tá? Agora eu vou explicar para vocês. Bom, então, vou mostrar para vocês que o sistema CRISPR-Cas, ele é, na verdade, um sistema imunoadaptativo microbiano, tá? Como que acontece na natureza? Bom, uma célula bacteriana, que está aqui representada nesse verde, tá? Ela vai ser infectada por um material exógeno, que é um vírus ou um plasmídio exógeno, tá? E essa etapa, só que eu esqueci de dizer, a gente chama de etapa de imunização. Então, no primeiro contato dessa célula com esse material exógeno desse bacteriófago,
que acontece? A gente vai ter um complexo que a gente chama de complexo Cas, que é transcrito, traduzido, codificado por diversas proteínas do complexo, proteínas acessórias aqui do sistema CRISPR, que são chamadas as proteínas Cas. E esse complexo ele vai reconhecer que houve a entrada de um material exógeno. Ao reconhecer a entrada desse material exógeno, esse complexo Cas ele vai identificar uma região específica desse plasmídio e vai formar um espaçador, que a gente vai chamar, tá? O que é esse espaçador? Uma região gênica específica. Esse espaçador, ele vai compor o complexo CRISPR, o arranjo CRISPR, tá? Que são esses diversos quadradinhos coloridos que tem aqui, tá? Então, o que esses quadradinhos coloridos significam? Aqui foi uma infecção prévia, aqui foi uma infecção prévia, por bacteriófagos diferentes. Então, ele pega uma região desse bacteriófago e ele incorpora no seu próprio genoma, tá? E ele vai estar incorporado, espaçado por regiões palindrômicas repetitivas interespaçadas, tá? Então, aqui é a sequência gênica, tá? Isso aqui tá tudo representado, assim, quadradinho, triangulinho, coloridinho, mas só para lembrar pra vocês, isso aqui é sequência gênica, TCG, tá? Então, beleza. Ele quando acontece uma infecção, ele vai transformar aquela região gênica num espaçador e vai incorporar no seu próprio genoma. Beleza, incorporado no seu próprio genoma, agora esse espaçador daquela infecção que a gente viu, tá? Que era azulzinha, vai ser transcrito num chamado pré-RNA CRISPR, beleza? Esse pré-RNA CRISPR, ele vai ser, a gente chama de processado, maturado, tá? Porque o que acontece? Ele é um grande RNA que traz aqui a informação de todas as infecções que aquela célula já sofreu. Então, esse RNA ele vai ser clivado para que seja separado os RNAs de cada uma das infecções que as bactérias já sofreu, tá? Esse é o RNA CRISPR. Então, esse RNA CRISPR ele fica ali no citosol só esperando o momento de acontecer uma nova infecção. Aconteceu uma nova infecção, o que vai acontecer? Esse RNA CRISPR, ele vai parear com o RNA do invasor, tá? Do bacteriófago que está ali infectando de novo, olha aqui ele. Então, ele vai parear, e quando ele pareia, ele recruta o complexo Cas de novo. E o complexo Cas, dessa vez, ele vai ser utilizado para fazer a clivagem daquele material genômico e vai inativá-lo, tá? Então, a gente tem aqui a representação, tá? Nessa figura aqui, do RNA CRISPR pareando com o RNA, o material genético do invasor, beleza? Só para mostrar para vocês que a gente tem aqui a sequência PAN, se alguém trabalha com a estratégia CRISPR-Cas, tá? A gente tem aqui a sequência PAN, que é uma sequência específica do invasor, que não acontece no material genômico da bactéria, tá? Então, ela consegue, com isso, identificar que esse material genético é de um invasor e não é o seu próprio, ok? Esse é o complexo CRISPR-Cas. Bom, dito isso, passamos para a última parte da aula, que é o controle da expressão gênica em eucariotos. Bom, então falando sobre controle transcricional primeiramente, tá? Então, uma das principais formas de controle transcricional em eucariotos é utilizando os fatores de transcrição, tá? E esses fatores de transcrição, eles são um conjunto, geralmente eles atuam num complexo de várias proteínas que são associadas, que estão aqui representadas, tá? Um exemplo para vocês. Que vão, então, se ligar próximas ao promotor para fazer a ativação
ou então a repressão daquela transcrição, tá? Então, essas proteínas, esses fatores de transcrição, eles vão ter um domínio de ligação ao DNA e também um domínio que vai ser ou de ativação ou de repressão, tá? Esses fatores de transcrição, eles são super presentes nas células de eucariotos em geral, mas mostrando um exemplo para vocês aqui, a gente tem no genoma humano em torno de 1.700 genes que vão codificar para fatores de transcrição. Ainda, grandes classes de fatores de transcrição que controlam a expressão específica de genes individuais existem, né, no nosso genoma. E lembrando para vocês, dizendo para vocês que existem fatores de transcrição que são expressos sempre e fatores de transcrição que são específicos para momentos do desenvolvimento, por exemplo, e para células específicas também, tá? Dependendo da função da célula. Trazendo exemplo para vocês aqui dos fatores de transcrição ativadores ou repressores, tá? Os ativadores, então, eles vão recrutar a RNA polimerase e facilitar o acesso dela ao material genômico para que ela faça a transcrição, estimulando a transcrição, e os repressores fazem o contrário, impedem que a RNA polimerase, então, faça a transcrição daquela região. Os fatores de transcrição, eles atuam muito utilizando essa região aqui que a gente vai chamar de região reforçadora, tá? Os reforçadores, que também pode ser chamado de acentuadores ou também são chamados de enhancers, tá? Então vocês vão encontrar diversas nomenclaturas para falar da mesma coisa. Então esses enhancers, esses reforçadores, eles são sequências de DNA que vão estar situados a uma distância que pode variar muito dos genes estruturais os quais eles regulam, tá? E, no geral, eles vão aumentar o nível de transcrição desses genes. Eles vão interagir com os promotores através dos fatores de transcrição e essas sequências elas podem estar localizadas na montante dos genes que elas regulam, a jusante, ou também elas podem estar dentro desse gene, como elas também podem estar muito distantes, tá? Muitos pares de base distantes daquele promotor. O DNA entre o enhancer e o promotor, ele vai acabar formando essa alça aqui, tá? E que se forma somente para permitir com que as proteínas e o enhancer façam esse contato entre os fatores de transcrição e o promotor, tá? Então acaba formando essa alça aqui, mas não é nada específico, tá? É só para que esse enhancer consiga ter esse acesso, ok? Bom, outra forma de controle transcricional que a gente tem é em relação à organização da cromatina, tá? A gente sabe que a cromatina, ela acaba ficando super enrolada para que ela consiga ser compactada, né? Então, existem diversos momentos do ciclo celular em que ela precisa fazer essa compactação. Essa compactação, ela também acaba tendo essa função de controle da expressão gênica. Por quê? Porque a gente vai ter a atuação das histonas que vão super enrolar o DNA, impedindo com que a RNA polimerase consiga acessar essa região, tá? Então, toda a região do DNA que está enrolada em histonas não está acessível à RNA polimerase. E com isso, então, impede a transcrição, tá? Existem diversas formas de fazer essa compactação, fazer com que essas histonas estejam mais ou menos próximas ao DNA. Mas a mais comum que a gente encontra é a acetilação, tá? Então, quando essas histonas estão acetiladas, e aqui a gente está falando da histona mesmo, tá? Não é o DNA. Quando ela está acetilada, ela acaba deixando o material mais acessível
a transcrição, tá? Então, quando ela está acetilada, estonas acetiladas aumentam a transcrição, estonas desacetiladas diminuem a transcrição, tá? Acaba sendo mais silenciado. Mas as estonas também podem ser metiladas, ubiquitinadas, fosforiladas, tá? E aí vai ter funções diferentes, ok? Bom, por exemplo, a metilação, acetilação aumenta a transcrição, metilação diminui a transcrição, tá? No geral. Bom, aqui só lembrando para vocês essas nomenclaturas aqui de heterocromatina e eucromatina, tá? Então, sobre a heterocromatina, tipicamente 10% da cromatina está sempre supercondensada, então por isso transcricionalmente inativa, e já a eucromatina é o estágio mais relaxado da cromatina, então ela está mais aberta, mais acessível à RNA polimerase. Outra forma de controle transcricional que a gente tem é a metilação do DNA, tá? Então, o que acontece? A metilação é uma modificação química que consiste na ligação de um grupo metil ao carbono 5 da citosina, tá? Como está demonstrado aqui. Então, essa ligação ela vai suprimir a transcrição de determinados genes e também promover a alteração da estrutura da cromatina para formas mais condensadas, tá? Então, o que significa? Que quando a citosina está metilada, isso faz com que a RNA polimerase não tenha tanta afinidade por aquela região, tá? Com isso a gente tem uma diminuição da transcrição. Beleza, então agora a gente vai falar das formas de controle pós-transcricional em eucariotos, que consistem basicamente no processamento do RNA, tá? Que a gente pode ter esse controle através de splicing, aquisição de revestimento e adição da cauda poliar. A gente pode ter, devido à tradução e tempo de vida do RNA mensageiro, no citosol, e também por modificações proteicas, como adição de grupos químicos já na proteína, tá? Então, aqui a gente vai estar falando mais de RNA mensageiro e aqui a gente vai estar falando mais de proteína. Falando primeiro do splicing. Então, o splicing alternativo, no que consiste, tá? Então, a gente vai ter aqui uma molécula de pré-RNA mensageiro, que acontece em seguida da transcrição. E vocês se lembram que eucariotos possuem tanto exons quanto introns, tá? Então, a gente tem aqui os exons sendo representados por esses números, beleza? O que acontece é que no splicing alternativo, no momento do amadurecimento do RNA mensageiro, tá? A gente pode ter remoção, a gente vai ter a remoção dos introns, mas no momento que se remove os introns, a gente pode ter remoção de exons junto da remoção dos introns, tá? Então, com isso, a gente vai ter diferentes proteínas sendo traduzidas a partir de um mesmo RNA mensageiro. E esse controle de quais exons que vão estar sendo utilizados naquele momento é dado por proteínas reguladoras, ok? Bom, então a gente tem aqui o exemplo de um pré-mRNA com os exons 1, 2, 3 e 4. E ao final a gente tem o RNA, dois tipos de mRNA que vão ao final traduzir para uma proteína, que vão ser proteínas diferentes. Que a gente tem aqui os exons 1, 2 e 4, no qual, quando eles foram remover o segundo e o terceiro intron, tiraram junto o exon 3. E aqui, 1, 3 e 4, que quando foram remover o intron 1 e 2, tiraram o exon 2 junto. Então, acaba formando proteínas diferentes a partir do mesmo mRNA. Além disso, a gente tem também outra forma de controle pós-transcricional, que é a aquisição do revestimento do CAP e adição da cauda poliar, tá? Então, aqui a gente tem como função proteção do RNA mensageiro, tá? Quando ele vai passar do núcleo para o citosol. Então, tanto o CAP quanto a cauda poliar vão proteger o transcrito e ajudar a ser exportado do núcleo até
encontrar os ribossomos, tá? Então serve para proteção desse RNA mensageiro. Então aqui a gente tem a cauda poliar e aqui o CAP, que vai ser adicionado para proteger esse RNA mensageiro. Outra forma de controle que a gente tem são os microRNAs, tá? Então, os microRNAs vão direcionar um complexo proteico para parear com as moléculas de RNA mensageiro, tá? Então, esses microRNAs, eles são transcritos em outro local, tá? Então, eles são transcritos num local específico e eles são complementares ao RNA mensageiro que eles vão regular, tá? O que acontece? Então, os microRNAs estão ali no núcleo, tá? E se o seu alvo for perfeito, se a combinação entre o microRNA e o alvo dele for perfeito, tá? Como a gente tem aqui o exemplo, vai recrutar uma maquinaria, um conjunto de enzimas para quê? Para clivar esse RNA mensageiro. Então, com isso, impede que esse RNA mensageiro chegue a traduzir para uma proteína, tá? Beleza. Mas outra forma que ele tem de regular é quando não é perfeita essa complementariedade, tá? Então, se houver algumas incompatibilidades entre o microRNA e o seu alvo, o complexo RNA-proteína, ele poderá se ligar ao RNA mensageiro e evitar com que seja traduzido. Então, nesse caso aqui, esse microRNA ele somente impede que o ribossomo consiga acessar esse mRNA para fazer a tradução, tá? Então, é assim que os microRNAs vão controlar a expressão. Além disso, a gente tem modificações proteicas que podem acontecer nas proteínas depois que elas já foram traduzidas. Então, a proteína passou por todas essas etapas, conseguiu ser traduzida? Não, ainda tem mais uma etapa. No qual algumas proteínas podem acabar sofrendo fosforilação ou ubiquitinação. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso em outras disciplinas. E esse fato pode impedir, pode inativar a proteína a exercer a sua função. Ok? Então, isso também pode acontecer. E, enfim, aqui então foram as principais formas de controle da expressão gênica, tanto em procariotos quanto eucariotos, tá? De acordo com a minha visão. E eu aguardo vocês no nosso encontro síncrono para tirar qualquer dúvida que pode ter ficado dessa aula, tá bem? Muito obrigada pela atenção de todos.